Olá, queridos amigos e irmãos, que a paz de Cristo esteja com cada um de vocês. Fazia algum tempo, que eu não gravava um vídeo e por isso é uma alegria muito grande poder retornar e compartilhar com vocês alguns minutinhos de reflexão. O meu desejo sincero é que o conteúdo desse vídeo seja útil e edificante de alguma forma para a sua vida. Mas antes de entrarmos no tema do vídeo, eu gostaria de recomendar mais uma vez o livro que eu escrevi recentemente. É esse daqui, ó. O livro Pornografia, o Inimigo Silencioso. Esse livro nasceu da necessidade de falar sobre uma luta que é real, que é profunda e muitas vezes é escondida. E ele foi feito não apenas para ajudar aqueles que sofrem diretamente com o vício em pornografia, mas também para auxiliar pais, líderes, pastores e todos os que desejem compreender melhor esse problema e oferecer socorro para quem está lutando contra ele. Eu tenho recebido muitos testemunhos de pessoas que leram esse material e nos escreveram relatando histórias de dor, mas também de libertação e vitória pela graça de Deus. E algumas dessas histórias reais eu compartilho aqui nesse livro, evidentemente sem citar nomes, né? É um conteúdo que tem sido usado por diretores de jovens, líderes de lar e família, líderes de desbravadores, líderes do Ministério da Mulher, líderes do Ministério dos Homens para as igrejas que têm esse ministério, e também tem sido usado por muitas igrejas, por departamentos em geral, e também por pais que desejam entender melhor as batalhas que seus filhos enfrentam. Eu também já recebi algumas encomendas de associações, de igrejas e também de membros individuais. Não é um livro apenas para quem enfrenta o problema da pornografia, mas para todos que desejam ser instrumentos de orientação e restauração para alguém que sofre com isso. O livro, inclusive, ele foi prefaciado pela Darleide Alves, pelo Dr. César Vasconcelos, pelo pastor Eleazar Domini e pelo pastor Werley Gomide. Se você tiver interesse em adquirir um exemplar, ainda temos algumas unidades disponíveis, tá bom? O e-mail para contato está aparecendo na tela aí e você receberá todas as orientações necessárias. A minha oração é que esse material seja uma bênção para você e também para aqueles a quem você deseja salvar. Antes ainda de começar o assunto do vídeo, eu quero fazer um apelo a você que está assistindo. Olha, fique à vontade para comentar o vídeo, tá bom? Pode manifestar sua concordância, pode discordar também. Mas vamos combinar uma coisa? Que tal a gente manter o nível dos comentários? Comente, mas comente com respeito, evite ironias, sarcasmos, piadas, sabe? Examine o vídeo com atenção, também para evitar aquelas famosas falácias do espantalho, já ouviu falar disso? É quando a gente atribui a uma pessoa uma ideia que ela nunca defendeu. E às vezes isso pode acontecer também quando alguém faz cortes do vídeo, tirando um trecho então do seu contexto geral e dando uma interpretação diferente daquela que é a proposta geral do vídeo. Vamos evitar também rótulos pessoais, sabe? Ah, você é hipócrita, você está se colocando como juiz, condenando as pessoas, você se acha melhor do que os outros. Enfim, irmãos, evite esses comentários pessoais e vazios, porque eles não contribuem, eles só empobrecem o diálogo. E o que enriquece mesmo o diálogo é o argumento, é o conteúdo, as opiniões bem fundamentadas, raciocínio lógico, coisas desse tipo, sabe? E não observações de cunho pessoal. E além disso, fazer graça, fazer piada das ideias, dos argumentos, das crenças de outras pessoas, isso infantiliza muito o diálogo. Então vamos evitar isso. Eu já vi vídeos de pessoas fazendo críticas à Igreja Adventista, mas fazendo isso com serenidade, com respeito, de uma forma tranquila. Mas sabe, existem canais que fazem edições cômicas nos vídeos, fazem graça, debocham das nossas crenças e, claro, isso diverte, isso atrai visualizações, atrai muitos likes, né? Mas é um comportamento muito infantil. Então vamos elevar o nível do diálogo, principalmente para fazer jus ao nosso nome de cristãos. O meu objetivo com esse vídeo é propor uma reflexão. E eu sou alguém como você, eu tenho defeitos, eu tenho falhas, eu tenho limitações. Eu sou passível de equívocos também. Então vamos procurar entender, ponderar e quem sabe aprender um pouquinho uns com os outros, mantendo um diálogo honesto, sério, respeitoso, construtivo e, acima de tudo, cristão. Você vai observar que eu não estou gravando este vídeo num tom de desabafo, de indignação, de revolta. Eu estou apenas propondo algumas reflexões. De forma clara e direta, sim, mas com tranquilidade e respeito aos envolvidos. Então examine o vídeo sob este prisma. Combinado? Bom, vamos lá. Recentemente alguém me enviou um vídeo de um grupo vocal adventista cantando uma música que, a julgar pelos instrumentos que foram utilizados ali, como o acordeon, o triângulo, a zabumba, a música se aproxima muito de um forró,
ou de um subgênero do forró, como o baião, por exemplo. O vídeo havia sido publicado no canal do YouTube desse grupo há mais de um ano atrás, mas parece que suscitou uma discussão que, apesar de antiga, nunca deixou de ser atual. Alguns comemoraram a iniciativa desse grupo, dizendo que é uma forma criativa de alcançar pessoas, de dialogar com a cultura, de tornar o evangelho mais acessível. Outros demonstraram preocupação, questionando se esse tipo de abordagem não compromete a identidade adventista como igreja e, principalmente, como movimento profético que somos. Irmãos, eu quero deixar uma coisa muito clara aqui. Eu não estou aqui para questionar as intenções, a sinceridade das pessoas que compuseram, que produziram, que interpretaram essa música. Eles podem perfeitamente ter feito isso com motivos sinceros, com o desejo verdadeiro de alcançar almas para Cristo, alcançar pessoas com a mensagem de salvação. Então, eu não estou julgando as intenções, mas eu posso perfeitamente fazer a minha análise, dar minha opinião sobre a música em si e a sua adequação à pregação do Evangelho, concordam? Então, só para reforçar, não estou aqui discutindo o grupo, mas estou discutindo a música, que, aliás, poderia ter sido gravada por qualquer outro grupo. A pergunta central que devemos fazer aqui não é se o ritmo é bonito, não é se ele foi bem executado pelo grupo, não é se ele atraiu, se ele agradou pessoas. A reflexão precisa ser bem mais profunda do que isso. É muito comum a gente ouvir pessoas dizendo, olha, precisamos adaptar o evangelho à cultura. Mas eu gostaria de inverter essa lógica e fazer uma pergunta simples. Na verdade, não é a cultura que deveria se adaptar ao evangelho? Não seria isso que Paulo está dizendo quando ele declara não vos conformeis com este século? Em outras palavras, ele está dizendo, não tome a forma do mundo, não se adapte ao mundo, não seja moldado pela cultura desse mundo. Nós precisamos lembrar que o Evangelho não se ajusta à cultura humana em muitos aspectos. Ao contrário, o Evangelho ele questiona, ele confronta a cultura humana. Ele finalmente transforma a cultura humana. Examine a história do cristianismo, a história do povo de Deus. Se o Evangelho não causa nenhum atrito com a cultura humana, algo está errado com esse Evangelho. Provavelmente ele já foi diluído, se tornou um mero reflexo da cultura. E não é esse o propósito do Evangelho. Na verdade, esse tipo de Evangelho nem é o verdadeiro Evangelho. Não estou dizendo com isso que nós precisamos provocar guerras, dissensões, confusões, polêmicas, para dar a impressão de que estamos pregando o verdadeiro Evangelho. Não é como alguns dizem por aí, eu falo a verdade mesmo, dou a quem doer, eu chamo o pecado pelo nome mesmo. Não é disso que eu estou falando. Em algumas ocasiões, os problemas que acreditamos ser causados pela mensagem em si, estão na verdade sendo causados pelo temperamento não santificado do mensageiro, pela falta das características do fruto do Espírito. Então eu preciso avaliar a mim mesmo e principalmente as minhas motivações. O que estou dizendo na verdade é que o verdadeiro Evangelho naturalmente evidencia contrastes e provoca reações fortes. Jesus mesmo disse que não veio para trazer paz, mas espada. Mesmo sendo perfeito em tudo, Jesus causou muitas divisões e causa até hoje. Ele sabia que a sua mensagem não seria aceita por todos. E esta é a causa da divisão. Um grupo aceita, outro rejeita. Meus irmãos, o Evangelho traz paz ao coração, lógico, traz conforto e esperança, mas também confronta hábitos, valores, padrões que estão em desacordo com o caráter de Deus. Um Evangelho que não manifesta um contraste impactante com o mundo e com a cultura humana, provavelmente já se diluiu. E por isso, já deixou de ser o Evangelho puro. Pense comigo, um Evangelho acanhado, amedrontado, submisso à cultura humana, que evita o máximo possível causar incômodo, desconforto, confrontar, que se esforça para ser sempre agradável, aceitável, palatável, que esconde verdades com o pretexto de construir pontes e não muros, esse Evangelho perdeu seu caráter essencial, perdeu seu poder. E perdeu sua utilidade e relevância também. Se você perguntar aos cristãos modernos se uma pregação que fala de juízo, de destruição, de fogo e enxofre, se essa pregação é evangelho, a maioria vai dizer, não, de jeito nenhum. Mas todas essas terríveis ameaças estão incluídas nas mensagens dos 3 anjos lá de Apocalipse 14, que são chamados exatamente de Evangelho Eterno. O Evangelho não é sempre brando, não é sempre doce, não é sempre agradável. É claro, ele conforta, ele dá esperança aos que se arrependem.
mas também alerta sobre o juízo e a necessidade urgente de arrependimento e mudança de vida. Em resumo, o propósito essencial do Evangelho não é meramente fazer as pessoas se sentirem bem, mas fazê-las sentir uma necessidade de arrependimento e transformação do caráter. Por isso precisamos tomar um cuidado especial para não transformarmos o Evangelho numa mera ferramenta de bem-estar social, muito menos uma ferramenta de entretenimento, de diversão. Falando de música novamente, independentemente de ser ela agradável, de soar bem aos ouvidos, de ser atraente, de emocionar as pessoas, precisamos em primeiro lugar avaliar se ela está de acordo com o propósito essencial do verdadeiro Evangelho. E não apenas isso, se ela está de acordo com a reverência, com a santidade, com a solenidade, como devemos tratar as coisas referentes ao nosso Senhor. Voltando ao assunto da música do grupo, reflita com muita sinceridade e com muita coerência. Imagina o seguinte, imagina que um grupo vocal adventista decidisse produzir músicas para alcançar as favelas do Rio de Janeiro. É natural que eles busquem, aquilo que é mais ouvido nessas comunidades e que por isso chamaria mais a atenção daquelas pessoas, por fazer parte do seu dia a dia, da sua cultura. Eu te pergunto, que estilo musical esse grupo usaria? Não seria um funk carioca? E veja, eles logicamente vão mudar a letra, vão colocar uma letra que fale de Jesus, de salvação e não aqueles conteúdos imorais que geralmente se vê. Mas você já imaginou um grupo adventista cantando um funk pancadão? Veja, essa pergunta não é uma provocação, é um teste de coerência e de princípio. Alguém poderia dizer assim, peraí, Leandro, funk é muito pesado. Bom, eu pergunto, é pesado para quem? Já existem muitas gravações de funk gospel por aí. Outra coisa, por que um ritmo nordestino seria perfeitamente aceitável e um ritmo carioca não seria? Nós estaríamos então sendo preconceituosos, valorizando uma cultura e desprezando outra? Você está entendendo os precedentes que são abertos com isso? Nós estamos nos arriscando a caminhar para um verdadeiro vale-tudo musical. Afinal, nós não podemos fazer acepção de pessoas, certo? Há algumas décadas já temos produzido rock na igreja, do soft ao pesado, e contrariando as próprias diretrizes oficiais do nosso manual da igreja. Irmãos, deixa eu reforçar isso aqui. Dizer que o rock e suas formas híbridas não devem ser introduzidas em nossos cultos não é uma imposição minha ou de qualquer outro membro da igreja, mas é uma norma oficial da própria igreja. Significa que chamar a mim ou qualquer outra pessoa de inimigo da igreja por defender uma norma institucional da própria igreja é uma inversão de valores, concorda? Então, nós já produzimos rock, já produzimos música soul, reggae, samba. Aliás, nós já tivemos música em estilo baião gravada por um grupo famoso da igreja no passado. O que então nos impediria de partirmos para o rap, para o funk ou para o heavy metal, por exemplo? Quando nós abrimos mão do princípio, todo o alicerce é comprometido e aí, meus irmãos, as portas são escancaradas para a entrada de qualquer coisa. E é justamente o que temos visto acontecer em muitos lugares. Eu só me pergunto, o que mais vem por aí? Onde nós vamos parar com isso? É muito comum ouvir pessoas apelarem para a experiência do apóstolo Paulo, quando ele esteve em Atenas, como uma justificativa para o uso da cultura popular na pregação do Evangelho. Mas eu gostaria de convidar você nesse momento a analisar não o método de Paulo, mas o resultado do método de Paulo. É verdade, Paulo citou poetas gregos, mencionou o Deus desconhecido, ele dialogou ali com a cultura local. Mas a pergunta é, esse método deu resultado? Veja o que a Bíblia diz. E assim, Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram. Eu quero chamar a sua atenção para a palavra alguns. Ela vem do grego, significa alguém, certas pessoas, uns poucos. Essa expressão nunca se refere a grupos grandes. É justamente o contrário. Comentando esse episódio, Ellen White declara: da grande assembleia que ouvira suas palavras eloquentes, Ellen White está se referindo ao apóstolo Paulo e provavelmente faz referência ao Areópago. E lembre-se que Paulo não pregou apenas ali, mas também nas sinagogas e na praça. Então Ellen White diz: da grande assembleia que ouvira suas palavras eloquentes, apenas 3 haviam se convertido à fé. Paulo decidiu então que dali em diante manteria a simplicidade do Evangelho. Essas informações geralmente são esquecidas ou desconhecidas quando se usa o exemplo de Paulo em Atenas. Ele pregou a outras pessoas, mas daquele grupo apenas 3 foram alcançados. Aquele método teve um resultado ínfimo,
O impacto imediato foi bastante limitado. Pouquíssimos se converteram. Evidentemente, isso não diminui o valor dessas conversões. Para Deus, cada alma é preciosa. Mas quando se usa a experiência de Paulo em Atenas como modelo estratégico, é preciso considerar não apenas o método que ele usou, mas também o resultado daquele método, concorda? Ou seja, Paulo teve um resultado mínimo e dali em diante ele decidiu nunca mais usar aquele método. Essa não é uma informação relevante, irmãos? E por que ninguém fala disso? A pergunta que fica é: por que, com o objetivo de alcançar as multidões, deveríamos usar um método que não alcançou quase ninguém? Existem muitos que costumam citar, por exemplo, a cultura africana. Eu já vi pessoas dizendo assim: esse discurso conservador na música é muito ofensivo, é preconceituoso contra os nossos irmãos africanos. Irmãos, um dia eu ouvi uma pessoa comentar o seguinte: vocês estão dizendo então que só a música branca europeia é aceitável a Deus? E a música e os ritmos negros, africanos, são todos do diabo? É isso? Isso é puro racismo. Veja, irmãos, mais uma vez, não se está analisando aqui pessoas, uma etnia, uma raça, mas estamos analisando música. O argumento da cultura africana não é suficientemente sólido, pois ignora alguns pontos importantes. O que acontece com a Igreja Adventista na África e em qualquer outro continente desse mundo é que ela enfrenta os mesmos desafios que enfrentamos aqui no Brasil. Existem campos mais liberais, influenciados fortemente pela cultura local, mas também existem campos que são muito conservadores, inclusive em relação à música, e que ignoram a cultura local, a cultura africana, e buscam conhecer e praticar a vontade revelada de Deus. Quer ver um exemplo? Eu estive na África agora em 2025, mais precisamente em Angola. Eu fui convidado a fazer uma série de conferências numa igreja de mais de 2.000 membros. Além disso, para surpresa de muitos, eu também fui convidado a participar como palestrante de um simpósio de música sacra, onde estavam presentes representantes de toda a União Sudoeste de Angola. Peraí, um simpósio de música sacra na África? É isso mesmo que você ouviu. E em termos de música e liturgia, irmãos, você quer saber o que nós encontramos naquela região? Dá uma olhadinha nesses louvores congregacionais aqui. E aí, o que você achou? Ninguém pulando, ninguém dançando, ninguém acompanhando o ritmo da música com palmas, nenhum batuque foi ouvido, absolutamente nada. Vamos dar uma olhadinha agora numa apresentação do coral jovem que foi convidado para cantar naquele evento. Veja, esse é o coral jovem. Dá uma olhadinha aí. E aí, o que acharam? Lembrando que esse foi o coral jovem. E quantas crianças? Dá uma olhadinha aí.
E aí, o que acharam? Nenhuma criança dançando, batendo palmas, nenhum batuque para deixar as crianças mais animadas, nada. Irmãos, deixa eu abrir um parêntese aqui, é até um apelo que eu preciso fazer. Eu não sei quando começou ou quem trouxe essa ideia de que música para adulto tem que ser mais solene, mais reverente, mas para as crianças deve ser mais dançante. Isso não faz sentido para mim, porque é exatamente na infância que devem ser ensinados os princípios da adoração a Deus, que, claro, envolvem também a música de louvor. Então, por exemplo, a gente produz um novenário adventista, né? E a gente toma alguns cuidados em relação aos acompanhamentos das músicas, e depois de algum tempo, a gente altera as músicas infantis do inário, colocando um ritmo mais acentuado, mais dançante, um pop rock. Quais são as implicações disso no próprio aspecto institucional da igreja? Ora, uma criança acostumada à música pop religiosa, ela vai desejar o quê quando for adulto? Você entende o problema? Além disso, quando a igreja estabelece oficialmente em seu manual um regulamento que restringe determinados estilos musicais em suas produções, mas ao mesmo tempo instituições ligadas à igreja produzem e estimulam esses mesmos estilos em materiais voltados não só a crianças, né, também a outros públicos, o que está sendo ensinado às crianças? Já parou para pensar nisso? Está sendo ensinada uma mensagem de incoerência entre princípio e prática. O resultado é que as crianças aprendem desde cedo que as regras da igreja são relativas, são irrelevantes, são opcionais, podem ser perfeitamente ignoradas e desprezadas, a depender da conveniência, a depender da cultura. E se é assim, para que termos regras? Por que não deixamos as decisões ao encargo das conveniências ou da cultura de cada campo? Para que regras? Além disso, nós estamos ensinando que a adoração infantil é menos criteriosa do que a adoração dos adultos, e isso não é bíblico. As crianças devem sim ser ensinadas com formas, com linguagem mais simples, mas os princípios não podem ser desconsiderados. Ou então, nós estaremos desviando os nossos filhos da verdadeira adoração desde cedo. Irmãos, quando instituições ligadas à igreja desrespeitam as diretrizes oficiais da própria igreja, ainda que tenham boas intenções, e eu não posso julgar isso, as crianças aprendem que não é necessário respeitar as regras. Se um estilo musical é inadequado para a adoração, como é o caso do rock, do forró, do funk, e mais adiante eu já vou explicar porque eu não concordo que esses mesmos estilos sejam usados na adoração e no evangelismo. Então, se um estilo musical é inapropriado, é inadequado, ele não serve nem para adultos, nem para crianças. Se a gente não rever isso, nós vamos tornar nossas crianças mais propensas a desrespeitar os princípios e as normas da igreja em outras áreas também, quando forem adultas. Elas poderão pensar assim, por exemplo, bom, se o manual da igreja é ignorado e desprezado na área de música, por que eu deveria respeitá-lo em outras áreas? Você percebe o problema? E eu estou argumentando apenas no sentido das normas oficiais da igreja. Ainda nem falei da problemática do uso desses ritmos em si. Recentemente eu li um comentário no YouTube que dizia assim: a bateria dá cadência nas músicas e ajuda a desenvolver a percepção rítmica das crianças. Veja, eu compreendo o argumento e eu não duvido que o autor desse argumento seja sincero naquilo que ele está dizendo. Mas nós precisamos lembrar que essa dependência que ele coloca aqui não existe na prática. A cadência e o ritmo existem muito antes da invenção da bateria ou dos estilos musicais modernos. Orquestras sinfônicas, por exemplo, mantêm perfeitamente a cadência e o pulso da música sem recorrer a uma bateria. Instrumentos como cordas, como sopro, como metais e até mesmo canto criam naturalmente uma marca temporal e uma percepção rítmica. O que faz a música ter ritmo é a organização temporal das notas, não é o estilo ou a presença de uma bateria ali. Além disso, irmãos, o ritmo, segundo estudos, é o elemento mais básico da música, o que é mais facilmente percebido e causa maiores estímulos corporais. E, portanto, é justamente o elemento da música que não deve ser enfatizado, marcado, acentuado. Aliás, como diz o próprio documento oficial da Divisão Sul-Americana, que declara o seguinte: deve haver um cuidado especial para não utilizar músicas que apenas agradem os sentidos, tenham ligação com carismatismo, veja que importante essa orientação aqui, tenham ligação com carismatismo ou tenham predominância de ritmo. Em resumo, as crianças não precisam de pop rock para desenvolver a sua percepção rítmica. Fechando parênteses aqui, vamos voltar à minha visita à África.
Você pode se surpreender com o que eu vou dizer, mas essas práticas culturais de batuques, de palmas, de danças, etc., são fortemente desestimuladas, praticamente proibidas pela liderança do campo onde nós estivemos em Angola. E eu estou falando de uma união, é um campo muito mais amplo do que uma igreja local, uma associação. Inclusive, o meu antigo livro, Música no Tempo do Fim, ele foi prefaciado por um pastor que na época era departamental de música de uma grande associação de Angola, ou seja, um pastor africano. Ah, mas em outros lugares da África existem adventistas dançando, batucando, etc. Sim, é verdade. Isso é mais uma prova de que a questão não é meramente cultural. Uma parte dos africanos rejeita os princípios e se apega à cultura local. Outra parte dos africanos rejeita a cultura local e se apega aos princípios. Exatamente a mesma coisa que acontece no Brasil e em vários outros lugares. Então não é uma questão de cultura, mas de aceitar ou rejeitar os princípios de Deus. Por isso tenha muito cuidado, irmãos, quando alguém te mostra um vídeo de adventistas africanos dançando e batucando nos cultos e diz assim, tá vendo, ó, isso aqui é a igreja adventista na África. Olha, essa abordagem não me parece muito honesta. É o mesmo que mostrar para um africano um congresso adventista no Brasil com música rock, pessoas pulando e gritando e dizer, tá vendo, ó, isso aí é a igreja adventista no Brasil. Veja, nós precisamos ser honestos na abordagem. Há uma controvérsia em todos os lugares, mas nós não podemos rotular toda a igreja com base no comportamento de uma parte dela, vocês concordam? Em qualquer lugar do mundo, há adventistas que aceitam e adventistas que rejeitam os princípios revelados pelo Senhor. Você pode estar pensando o seguinte, mas Leandro, por que você não concorda em usar ritmos populares para pregar o evangelho, por exemplo? É simples, irmãos. Quando a gente faz isso, a gente corre alguns riscos. É claro que as pessoas gostam, as pessoas ouvem, é óbvio, é agradável aos sentidos. Mas muitas podem pensar assim, é gostoso, tem brasilidade, como se diz por aí, mas é só mais uma música religiosa no meio de tantas outras, nenhuma diferença de todas as outras, nenhum impacto. Irmãos, e aí o que é sagrado começa a se tornar comum. O que deveria ser distinto começa a se tornar mais do mesmo. E a igreja adventista corre o risco de se tornar só mais uma opção no cardápio. A Bíblia diz que nós somos um povo peculiar, separado, chamado para algo diferente. E a questão não é meramente ser diferente, mas ser fiel aos princípios revelados por Deus. E é isso que nos torna diferentes. Falando historicamente, nós precisamos respeitar nossa própria herança adventista. A igreja nasceu com um propósito claro, um propósito profético. Nossa mensagem sempre teve aspectos absolutamente opostos às filosofias, aos valores, aos ideais da cultura dominante. Nossa proposta de estilo de vida, por exemplo, sempre foi distinta do que propõe a cultura humana. Quando a música sacra começa a se confundir ou ser substituída pela música popular, mesmo que mantenha uma letra religiosa, a linha entre a igreja e o mundo começa a ficar embaçada, fica difícil de perceber. A identidade se dilui. Preste atenção numa coisa. Uma igreja que se esforça a qualquer custo para ser culturalmente relevante, corre o sério risco de se tornar espiritualmente irrelevante. A pergunta não é, esse ritmo é pecado? A pergunta correta é a seguinte, o que esse ritmo comunica? O que ele transmite? Ele comunica reverência para com o nome do Senhor Jesus, o nome santo do Senhor? Ou ele apenas desperta emoções, associações ligadas a festas, ao entretenimento, à dança, àquilo que é secular? Esse ritmo reforça nossa identidade peculiar ou dilui? Quando usamos um ritmo fortemente associado ao entretenimento popular, irmãos, não estamos apenas mudando a embalagem, nós estamos importando significados, importando influências, e eu nem vou entrar na questão de como a física dos sons afeta a fisiologia humana. A música adventista, em seus primórdios, ela não foi pensada para entreter, para agradar as pessoas. É claro, né, que uma boa música estimula as emoções, proporciona prazer, mas no contexto da igreja, ela sempre foi pensada essencialmente para ensinar, para fortalecer a doutrina, para encorajar na caminhada cristã, para confortar, para formar caráter e, acima de tudo, para evocar reverência à santidade do Criador. O nosso hinário, por exemplo, deveria ser um compêndio teológico cantado. E, é claro, muitos hinos ali verdadeiramente cumprem esse propósito. A música que nós ouvimos, a música que nós produzimos, que executamos e cantamos,
molda nosso caráter, molda nossa visão de Deus, molda nossa identidade como igreja. Alguém poderia perguntar assim, mas e a missão? Não precisamos alcançar e atrair as pessoas? Claro, irmãos, precisamos. Mas os fins não justificam os meios. A pergunta é, o que vamos usar para atrair e alcançar essas pessoas? E precisamos alcançar essas pessoas para quê exatamente? E para atrair ao quê? Para conduzi-las a uma nova maneira de viver, de adorar, de se relacionar com Deus? Ou para atraí-las a um evangelho saboroso, agradável, confortável, que promete muito, mas não exige nada, nenhum sacrifício, nenhuma renúncia, nenhuma mudança? É claro que tudo aquilo que apela aos sentidos humanos vai ser atraente, mas estamos atraindo a Cristo ou a própria música? Veja, irmãos, não é porque uma música ou uma forma de culto agrada, atrai multidões, que ela seja apropriada e aceitável a Deus. Lembre-se que o povo de Israel lotava festas pagãs. O culto do bezerro de ouro foi emocionante, foi popular, atraiu, agradou muita gente. Atrair, emocionar e agradar não quer dizer necessariamente que está sendo aprovado por Deus. Hoje, irmãos, respeitadas as devidas exceções, é claro, se temos um grande evento com músicos famosos, a igreja fica lotada. Mas nos cultos normais, a igreja está vazia. As pessoas estão sendo atraídas a Cristo ou ao evento? A Cristo ou à música? Preste atenção numa coisa. A cultura é um campo missionário, não é um modelo teológico para nós. A igreja não existe para refletir a cultura, ela existe para oferecer uma alternativa aos aspectos negativos da cultura. E se essa alternativa é muito parecida com a própria cultura, qual é o sentido? O Evangelho não se submete à cultura, ele confronta a cultura. A igreja deve sim ser compreensível, mas não pode se tornar indistinguível. Irmãos, nós erramos muito quando achamos que respeitar a cultura é assimilar, é aderir às expressões culturais. Tem muita gente confundindo assimilação com missão. Muitas vezes, o que mais impacta as pessoas é justamente o contraste, a diferença, e não a imitação daquilo que todo mundo já faz. A ideia é simples: ser igual não faz diferença. Nós não fomos chamados para batizar o entretenimento, mas para proclamar aquilo que é mais sagrado e preparar um povo para enfrentar a pior crise que a humanidade já conheceu. E, finalmente, preparar um povo para encontrar o Senhor Jesus nos ares. Irmãos, eu digo com muito respeito, você não prepara um povo para a sacudidura, para o juízo final, para o tempo de angústia qual nunca houve, com métodos ligados ao entretenimento, isso é óbvio. Você não prepara um povo para cantar o cântico de Moisés e do Cordeiro com baião, com samba, com pagode ou pop rock. Eu quero concluir esse vídeo reforçando o que eu já disse no início. Eu não estou julgando as intenções das pessoas, mas precisamos ter a humildade de perguntar a nós mesmos se no processo de evangelização nós não estamos sacrificando aquilo que nós temos de distintivo, como um movimento profético que somos. Eu sei que unidade não significa uniformidade de gostos, mas significa uniformidade de submissão. Submissão aos princípios. Submissão à vontade revelada de Deus, ainda que haja gostos diferentes. A cultura, irmãos, e os gostos pessoais nos tornam uma igreja plural, mas os princípios de Deus é que nos tornam uma igreja unida. Por isso, existe sim espaço para expressões culturais e gostos pessoais na igreja e na obra de evangelizar, mas unicamente aquilo que estiver em harmonia com os princípios divinos. Como disse o nosso presidente mundial, pastor Ayrton Keller, nós precisamos preservar a nossa identidade. Nós precisamos ser fiéis aos princípios de Deus, mesmo quando isso nos torna diferentes dos outros. Aliás, a fidelidade a Deus sempre nos torna diferentes. E no fim das contas, é exatamente isso que fomos chamados a ser. Meus irmãos, eu peço encarecidamente que vocês não usem esse vídeo para agredir uns aos outros. Apenas reflitam, ponderem, pensem em cada ponto que foi levantado aqui. E que o Senhor nos ajude, que Ele nos dê discernimento e, acima de tudo, que Ele nos dê humildade para reconhecermos as nossas falhas e, pela Sua graça e o poder do Espírito Santo, corrigi-las, de forma que o Senhor possa nos usar de forma ainda mais poderosa, mais impactante e que muitas vidas sejam alcançadas para o reino de Deus. E que Jesus possa voltar logo. Que o Senhor te abençoe.